Bom, tudo bem? Shabbat Shalom, todo mundo. Essa semana a gente lê as Parashiot, vai até o Pekudei, falando da construção do Mishkan. Ele vai entrar em vários detalhes que a gente entrou nas últimas Parashiot, falando sobre como construir cada item do Mishkan, etc. E assim a gente vai encerrar esse livro de Shemot. Como vai ser os Chodesh essa semana? No Rosh Chodesh antes de Pesach a gente também lê como Matir a Parashat Chodesh, que a gente volta para Parashat Bo e fala quando Hashem deu para o povo a mitzvah de contar Rosh Chodesh. Então, essa mitzvah, que foi a primeira mitzvah que a gente ganhou como povo, foi a mitzvah de contar os Hadashim. Primeiro ela ensina pra gente uma coisa muito importante, que se o Beidin decreta, hoje em dia a gente tem tudo calculado e tal, etc. Mas na época, quando a gente vai ao pensamento das advertências de novo, precisa vir duas testemunhas, o Sanedrin precisa decretar quando é o Rosh Chodesh, e fala que que se acontece, por exemplo, que matematicamente o Rosh Chodesh era um dia X e o Beidin decretou que era o dia Y, no Beidin de cima decreta também que o Rosh Chodesh é no dia Y. Então o Beidin de cima escuta o Beidin de baixo e fica alahá como disse o Beidin de baixo. Semana passada a gente falou sobre a Kedushá e o poder da gente consertar, da gente partir dos nossos erros e consertar nossos erros. Desculpa que minha boca está um pouco machucada, estou com muita dor na boca, é difícil de pensar. Quando a gente ganhou essa mitzvah de Rosh Chodesh, a gente ganhou isso de ter uma renovação todo mês. A gente ganhou também qual é a relação disso com essa questão que a gente teve na semana passada do conceito do segundo par de tábuas e de consertar os nossos erros. Todo Rosh Chodesh a gente tem a oportunidade de renovar nossa conexão com Hashem e de fazer tshuva e de se arrepender pelos nossos erros, e de consertar aquilo, de se arrepender por aquilo que a gente fez de errado, e de voltar, de fazer esse conceito, de fazer esse trabalho. A gente tem essa oportunidade todo mês de fazer um trabalho de tshuva, de retornar, de conserto, de entrar nessa energia que a gente estava comentando semana passada, da gente consertar nossos erros. Então, tanto esse Rosh Chodesh como todo Rosh Chodesh, o principal que eu queria trazer era para a gente focar sempre em tentar melhorar um pouquinho cada mês que passa, tentar consertar aquilo que a gente tem para consertar, tentar trabalhar aquilo que tem para ser trabalhado, e cada mês a gente se aproxima mais e se melhorar mais e crescer um pouquinho mais como seres humanos e como Yehudim. Se alguém quiser fazer algum comentário
se vai achar alguma Uma pergunta. pergunta, a gente pode... Existe alguma situação em que este suposto erro não pode ser consertado? Não posso. Ser consertado. Então, se tem várias oportunidades antes de que o decreto seja feito, Chaves, tem várias oportunidades antes de que o MEI seja, de que o CODES seja decretado, de ver se as testemunhas são testemunhas qualificadas, se tem algum motivo para desqualificar as testemunhas, e de examinar a situação. Eu vou ficar devendo para vocês semana que vem, se depois que foi feito o decreto de que o CODES vai ser num dia X, esse decreto pode ser alterado. Que eu não lembro de cabeça não. Mas, quer dizer, existem situações que aquele suposto erro não tem como você consertar, se arrepender e tentar, em cima desse erro, melhorar. Existe alguma situação? A nível pessoal, sem ser com relação aos CODES, de coisas que a gente pode fazer? Ou com relação a Rosh Chodesh. Eu pequei durante um mês, chega a Rosh Chodesh, você tem a renovação. Sim. E se durante esse mês esse erro que eu cometi é algo tão sério que não há como fazer essa renovação? Então, tem algumas situações que existe um conceito chamado de careta, né? De que a pessoa é cortada espiritualmente do resto do povo. Para isso acontecer, precisam acontecer várias coisas, assim, não é uma coisa tão simples assim de acontecer. A pessoa precisa ser avisada que ela está errando, precisa ser avisada que esse erro, qual é a punição desse erro, que esse erro é passivo da punição. Quer dizer, ela tem tempo de ainda Ela tem tempo, parar. ela tem avisos, ela tem várias oportunidades no meio do caminho de parar, mas aí tem algumas situações nas quais a pessoa é como excomungada espiritualmente. Quer dizer, não tem perdão. Isso. Mas sempre tem aviso, sempre tem oportunidade de melhorar, sempre tem oportunidade de voltar e sempre tem oportunidade de consertar a situação. Quer dizer, esgotadas as chances, aí tchau, tchau. Exato. Então, acho que é isso. Vamos parar a gravação. Acho que sim, acho que daqui a pouquinho já vai